chegamos na quarta parte desta semana, falando de androgenesia, falando sobre a Gênese. E agora vamos comentar um pouquinho sobre a Gênese do planeta. Se compreender que as divindades são regentes de muitas realidades. Na Umbanda, estamos acostumados a rezar, a prestar culto apenas aos nossos orixás, que a gente pode chamar de orixás naturais. Mas na androgenesia, a gente vê que existem orixás fatorais, orixás essenciais, orixás elementais, orixás duais, orixás encantados, orixás naturais, que são divindades responsáveis pela evolução da espécie humana. Mas existe ainda outras classes de divindades. A gente pode citar, inclusive, a classe de divindades dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. E nessas classificações, os orixás são tronos. Então, os orixás estão numa classe de divindades, que podem ser considerados, de fato, tronos de Deus. É importante para a gente entender que existem divindades regentes ou tronos regentes do planeta, de galáxias, de estrelas, de universos. E que existe como uma hierarquia, onde temos tronos regentes de universos, tronos regentes de galáxias, tronos regentes de constelações, tronos regentes de estrela, tronos regentes de planeta, tronos regentes de dimensões. Isso é uma hierarquia. Dentro de uma galáxia, há um trono regente que é responsável por aquela galáxia. E ali os tronos regentes das constelações respondem para os tronos regentes das galáxias. Os tronos das estrelas estelares respondem para os tronos de galáxias. Os tronos dos planetas respondem para os tronos de estrelas e os tronos de dimensões respondem para os tronos de planeta. Quer dizer, na prática, em síntese, que nós vivemos, moramos, existimos como seres humanos no planeta Terra. Então, há orixás que comandam, que orientam, que acompanham a evolução neste planeta, nesta realidade. Nossos pais e mães orixás. Mas há um trono que é responsável por todo o planeta. Então, há um trono responsável pelo planeta Terra, assim como há um trono responsável pelo Sol, um trono responsável pelo Sistema Solar, um trono responsável pela galáxia, pela Via Láctea, um trono responsável por esse universo que a gente está. E o trono deste planeta a gente chama de trono das 7 encruzilhadas, justamente porque neste planeta, nesta realidade, vivemos sob o mistério do número 7. Então, o trono das 7 encruzilhadas é um trono que possui uma coroa divina neste planeta Terra, onde se assentam os 7 tronos maiores, por meio dos quais se manifestam os 14 tronos individualizados, ou seja, 14 pais e mães orixás, sendo Oxalá e Logunã, Oxum e Oxumaré, Oxóssi e Obá, Xangô e Gunitá, Ogum e Ansã, Obaluá e Nanã e Emanjá e Omolu. Então esses 14 orixás fazem parte da coroa planetária, ou seja, são 14 orixás com as 14 divindades responsáveis pela evolução humana neste planeta. Isso não quer dizer que não existam outras divindades. Existem outras divindades responsáveis por outras questões que não apenas a humana. Mas esses tronos, que nós chamamos de orixás, são os mesmos para todas as culturas, para todas as épocas e regiões, mas que mudam seus nomes, mudam as suas máscaras, mudam a cultura, muda a maneira de ver e interpretar eles como são. Podemos dar alguns exemplos. Oxum é Afrodite, a mesma Oxum é Lacaxe, é Cauã-In, é a mesma Oxum, é Vesta e etc. Então há um trono maior que é responsável pelo planeta, o trono das 7 encruzilhadas. A gênese do planeta é uma gênese que está no livro Gênese Divina de Umbanda Sagrada. A Gênese de Umbanda nos ensina que há cerca de 13 bilhões de anos, que é quase algo infinito para a nossa realidade, o trono das 7 encruzilhadas se assentou no local onde hoje é o planeta Terra. E ali o trono das 7 encruzilhadas estabeleceu o seu magnetismo e passou a atrair para si tudo que é necessário para a idealização e a criação de um novo planeta, com todas as suas realidades paralelas, ou seja, o lado material, o lado espiritual, as dimensões paralelas que existem no nosso planeta Terra. O trono do planeta Terra em si, o trono das 7 encruzilhadas é o todo, é o tudo, no qual os 14 outros tronos maiores se assentam
e aonde para cada um desses tronos tem mais 7 tronos menores, outros 7 com uma hierarquia divina. Então, há milhões e bilhões de anos, o trono das 7 encruzilhadas se assentou e começou a atrair para si, pelo seu magnetismo, tudo que era necessário. E ao longo desses bilhões de anos, foi se formando uma massa de matéria, e essa massa formou uma bola incandescente, passou por todo um processo, pelo magnetismo, pela força do magnetismo, primeiro uma grande atração de massa quente, de lava, de fervor, como uma panela fervendo, e durante bilhões de anos foi passando por um resfriamento ao longo do tempo. Foi surgindo então toda uma realidade, toda uma geografia foi construída, e o lado material e o lado astral das dimensões desse planeta foram construídas, até o momento que alcançou uma maturidade, alcançou uma estabilidade, e nesse ponto de maturidade e estabilidade, as realidades paralelas desse planeta começaram a receber os seus seres, que devem evoluir. O trono das 7 encruzilhadas se torna uma das moradas do Divino Criador por meio do planeta Terra. Isso também é uma evolução, ou seja, o planeta Terra tem uma origem do planeta está no próprio trono das 7 encruzilhadas. Então, essa é a gênese do planeta Terra. Da mesma forma, tem a gênese do Sol, a gênese da galáxia, a gênese desse universo. E cada trono vai se estabelecendo pelo seu magnetismo, pela sua estrutura. O trono vai atraindo. Isso pela física pode ser explicado, isso historicamente, se houvesse fatos, pudessem ser pesquisados e estudados, como o próprio Big Bang. Se você afirma o Big Bang é a origem desse universo. Então o Big Bang é um momento que algum trono se estabeleceu, o momento que um trono se estabelece a partir de tudo, e de tudo começa a ser criado, começa a ser gerado. E esses tronos são como vórtices, onde existe um trono, ali é um vórtice, o qual várias realidades paralelas se ligam. Então, uma troca de energia entre realidades, alguns tronos, onde alguns tronos se estabelecem, tronos menores e como se fossem buracos negros, que abre uma realidade para a outra. Talvez por isso tão difícil explicar os buracos negros até hoje. Grandes físicos, astrofísicos ainda não conseguiram decifrar exatamente o que é um buraco negro. Então, o trono, ao mesmo tempo, o trono das 7 encruzilhadas, ele é uma consciência planetária. O trono das 7 encruzilhadas é a divindade regente do planeta Terra. O trono das 7 encruzilhadas, ele em si, a vida que existe em toda essa realidade, é o trono das 7 encruzilhadas, é um trono que traz em si as 7 qualidades do nosso divino Criador. É como uma individualização de Deus das 7 qualidades, e no qual se assentam os 14 orixás nos 7 sentidos da vida. Então surgem as dimensões, surgem as realidades material e, em contraparte, a espiritual. Fora as dimensões paralelas, nós, enquanto seres humanos, estamos no plano natural, dentro da dimensão humana. Ou, se preferir, estamos na dimensão humana, que é uma das dimensões do plano natural, habitando o planeta Terra dentro do seu lado material. Então, a dimensão humana, tanto do lado material quanto do lado espiritual, funciona o processo de evolução nessa nossa realidade. Sendo que no lado material não há necessidade de explicar muita coisa. Nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, com o objetivo de passar pela experiência material e da carne. No lado espiritual, no mundo astral, temos as faixas de vibração positiva e negativa. Aqueles que desencarnam com magnetismo, uma energia positiva, vão habitar uma faixa vibratória no astral positiva. Aqueles que desencarnam em uma energia negativa, vão habitar uma faixa vibratória negativa. Então, os mais apegados à matéria, os mais egoístas, aqueles que se entregam mais aos seus vícios do que às suas virtudes, ao desencarnar, vão para uma faixa espiritual negativa, podendo descer até uma escala de 7. Então nós dizemos 7 faixas vibratórias para baixo, 7 faixas vibratórias para cima. Ao desencarnar, nesta primeira e segunda faixa espiritual para cima, tudo é muito parecido com o que existe na Terra. E aí é algo como o filme Nosso Lar, ou o livro Nosso Lar, que é sempre muito citado porque é um livro que boa parte das pessoas que passaram pelo Espiritismo já leram, e mesmo nós, umbandistas, devemos ler também essa obra para entender e para aprender algumas coisas. No Nosso Lar parece que tudo é muito parecido com a Terra. É uma cidade, tem casas, tem bairros, tudo igualzinho à Terra. Então essa é a realidade da primeira e da segunda faixa espiritual. As pessoas se alimentam, elas comem, elas se relacionam, elas têm que falar uma mesma língua,
aí você tem as faixas vibratórias para cima. Terceira, quarta, quinta faixa vibratória estão espíritos que ainda encarnam e desencarnam. Da quinta para cima estão espíritos que não encarnam mais. Também não tem mais a forma plasmada como nós somos. Dizemos que é só luz. E para baixo, ao contrário. Da quinta para baixo, os espíritos não têm mais forma humana. Eles passam a ter uma forma animalizada. Então, tudo isso faz parte da dimensão humana. Tem faixas vibratórias para cima e para baixo, porque é uma dimensão do plano natural, ou se preferir, a dimensão humana é uma das 77 dimensões do plano natural. É onde nós estamos neste momento. Essa é a nossa realidade. Tudo isso existe ligado a esse planeta Terra. Por mais que tenha doenças, mortes, guerra, um planeta abençoado. Por mais que a vida não seja tão boa e tão agradável, a todos é dada a oportunidade de encarnar e evoluir, passar pela experiência de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Essa experiência é propícia à abertura de faculdades que no astral é muito difícil se abrir, e uma oportunidade enorme de crescer. E ninguém nasce por acaso. Nós nascemos geograficamente no local mais importante, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. O nosso histórico naquela família, naquele lar, temos laços e vínculos de crescimento e aprendizagem. Então, encarnar é sempre uma oportunidade divina. Mesmo sendo um espírito velho, a gente nasce criança. Deve viver como criança, dependendo dos pais, dos adultos, para tudo. Então, essa é uma oportunidade de humildade. A questão hormonal nos ajuda a lidar com as questões de relacionamento. A maturidade nos leva ao ponto que a gente deve aprender a usar o livre-arbítrio, ou a velhice é a que deve nos ensinar o amor mais desapegado. A oportunidade de gerar filhos na carne é algo que não existe no astral. Então, a oportunidade única de ter filhos é uma oportunidade de você conseguir amar alguém como a si mesmo. Porque se você não consegue amar o próximo como a si mesmo, se o seu próximo é o seu vizinho, colega ou conhecido, talvez você pelo menos consiga amar os seus filhos como a si mesmo. Porque um pai e uma mãe é capaz de dar a vida pelos seus filhos. Porque esse amor é um amor da carne, um amor de sangue, um amor sanguíneo. É um amor ideal que a gente deveria ter por todas as outras pessoas. Então essa é a nossa oportunidade. Para isso, a gente encarna para aprender a usar o livre-arbítrio, para aprender a crescer, para evoluir. E essa foi a nossa semana falando sobre androgenesia. Não esqueçam de estudar o material complementar e a gente se vê na próxima semana. Gratidão, axé.